servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Glória a Deus. Vamos em pé, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, seja ela em livro ou eletrônica, abra, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, e vamos fazer leitura do versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, partindo do versículo 6, diz-nos a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: enclavarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. O nosso assunto desta noite é sobre os frutos amargos dos ciúmes. Eu sei, irmãos, que quando se fala de ciúmes, a gente já pensa em alguma coisa referente a matrimônio. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu preciso aqui derrubar uns tabus. Primeiro, todos nós temos ciúmes, até o próprio Deus. Tiago disse: o Espírito que fez nele habitar tem ciúmes. Todos têm, mas nem todos
confessa. Todos têm, mas nem todos confessam. Porque uma coisa é confessar que tem, e outra coisa é deixar o pessoal notar que tem. Por mais que você não confessa que tem, as suas atitudes revelam que você tem. Segundo, ciúmes faz bem. Ciúmes faz bem. Porque ciúmes nada mais é que um sentimento de proteção. Então, ciúmes faz bem. O problema é o ciúme doentio. Porque o ciúme doentio é a superproteção. Em conta de tudo e de todos. É bom você já aproveitar e perguntar para o seu irmão se ele é ciumento. Você já deve ter ouvido aquela música que diz: se não fosse o teu ciúme, a gente não ia brigar. Ciumenta, ciumenta, desse jeito assim não dá. Ô sofrência, né? Aleluia. Meus irmãos, os super ciúmes é maligno. É como o colesterol. Tem o colesterol HDL e o LDL. O HDL é o colesterol bom. O LDL é o colesterol mau. Então o ciúme bom é aquele ciúme que tem limites. Porque um ciúme sem limites passa para o lado da ira, transborda. E o ciúmes é uma árvore frutífera, que queira sim, queira não, ele vai produzir os seus frutos. Ele vai produzir os seus frutos. Se é um ciúme bom, ele trará saúde para os relacionamentos e para a vida. Mas se ele é um ciúme doentio, o fruto também será nefasto, terrível. E nós somos ciumentos desde pequeno. É fácil você ver. Lá na sua casa está aquela boneca sem cabeça, sem braço, está só o corpo, jogado lá dentro de um buraco, cheio de lama de chuva. Chegou o filho da vizinha, ou a filha da vizinha, né? Não, vamos para a filha, porque quem brinca de boneca é filha. Chegou a filha da vizinha, achou aquele corpo de boneca, tirou de lá e veio brincar. A sua filha já chega lá, me dá. É o carrinho quebrado, jogado, sem roda, sem caçamba, lá num canto. Chegou o filho do vizinho, pegou o carrinho, o ciumento já corre lá e arma aquela briga. E depois que o vizinho vai embora levando o filho ou a filha, o brinquedo volta para onde? Para o esgoto do mesmo jeito. Nós somos assim. Desde pequenininho.
Eu não canso de dizer que tudo aquilo que a gente faz para agradar o nosso ego é alimentar um demônio. É dar comida para esse sujeito. Ai, meu filho, que coisinha linda. Ele é um anjinho, mas tem dois tipos. Tem uns que usam chifrinho. Tem dois tipos de anjinho. Então nós precisamos ter cuidado. Ao ver esses sinais em nossos filhos, a gente deve começar a corrigir. Irmão, minha santa mãe que está nos céus, ela tinha uma frase que não está escrita em nenhuma enciclopédia, mas que tem um valor que transporta por todos os séculos. Vara não é santo, mas faz milagre. E se você tem dificuldade, eu posso lhe ensinar como cortar uma vara de goiabeira, passar ela no fogo, deixar ela resistente, para ser exercitada. É uma benção. Mas, meus irmãos, nós não vamos falar de ciúme. Nós vamos falar dos frutos dele. Ele é uma árvore frutífera. E nós vamos encontrar estes frutos na vida de um rei. Saul começou bem, mas terminou. No dia em que ele foi para ser ungido a rei, ele se escondeu. Tiveram até que perguntar para Deus: aonde é que está o sujeito? Disseram: olha, ele está escondido no meio da bagagem dos camelos. Ele começou bem. Quando apresentaram ele, houve uns filhos de Belial, porque essa gente não morre. Houve uns filhos de Belial que olharam e disseram: é esse aí que vai livrar a gente? E alguém disse: vamos matar esses filhos de Belial. Saul disse: não, ninguém morre hoje. Se fez de surdo. Mas com o passar do tempo, Saul foi revelando realmente o que estava no seu coração. Tem gente, irmãos, que não pode subir numa gilete, que ele já corta os punhos dos demais. Tem gente que não pode conseguir qualquer outra coisa, que ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Este é o grande problema. Hoje nós vamos ver alguns frutos na vida deste rei. E quem sabe, meu irmão, esses frutos já estão pendurados também em nossas vidas, assim como as bolas das árvores de Natal. Interessante que o ciumento, ele não vê os maus que ele pratica. Ele entra num estágio de achar que tudo é natural, que ele tem razão em tudo, que tudo que ele está fazendo é certo. Se o gabinete pastoral falasse, vocês iam assustar. De homem que sai com a esposa e diz para ela: você tem que usar aqueles tapume, como os cavalos. Como é que chama aquilo que usavam os cavalos na frente assim? Tapa. Tem que usar aquilo. Você não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita. E sem contar aquelas mulheres que o homem chega, ela tem um apelido de Zefa Cheira Cheira. Sabe qual é esse apelido? O rapaz chega e ela já chega cheirando, para saber que perfume é esse, que cheiro é esse. Irmão, casar com um homem desse ou com uma mulher dessa, ulala,
Deus da glória, irmãos. Volta a perguntar para o seu irmão se ele é ciumento. Primeira vez houve bastante risadinhas, agora já estão mais sérios. Graças a Deus. Esta passagem que nós fizemos leitura e tantas outras, revelam as tristes consequências dos ciúmes que carcomia a alma do rei Saul. Os frutos de amargura na vida do rei contaminou o poder político e desestabilizou a vida familiar. Sem contar que arrancou todo tipo de dignidade humana que estava no rei. As consequências, os frutos do ciúme é terrível. E quais são esses frutos? Por favor, não os coma. Jogue fora. Primeiro fruto: a inveja. Todo ciumento é invejoso. Pergunta ao seu irmão: você é invejoso? Todo ele. O ciumento, ele se preocupa com aquilo que falta nele. E leva a invejar e querer tomar o que está no outro. Quando as mulheres estavam lá na roda da dança, com aquele corinho pentecostal, Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Que ele escuta aquela marchinha carnavalesca, aquilo causou uma repugnância dentro dele. Ele disse: poxa, deram só milhares para mim, e para Davi deram 10 milhares. O problema não está aí. O problema está que desde aquele dia ele começou a olhar Davi com um olhar de desconfiança. E o pior, ele abriu uma porta. Eu quero que você entenda bem isso. Ele abriu uma porta. A Bíblia segue a narrativa e diz: no dia seguinte, o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, um espírito maligno. Ah, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Pode parecer pequeno, mas um ato de ciúme pode dar legalidade para que o reino das trevas atue na tua vida. E você diz: mas Saul não era crente? Era. Mas a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito maligno veio, porque ele abriu. Fecha a porta para o ciúme doentio. Todo ciumento doentio perde a coisa que ele mais tem ciúme. Todo ele. Camarada casou com uma mulher, ficou um ciumento doido, hoje está divorciado. E adiantou alguma coisa todo aquele ciúme? Deixa de ser bobo. Saiba que Deus colocou nas tuas mãos. E se Deus deu, ninguém toma.
Inveja. O canto de vitória das mulheres provocou isso em Saul. Uma música, um momento de celebração. Estavam chegando de uma vitória. Os guerreiros cansados, marcados, a batalha foi cruenta. As mulheres estão felizes, há uma alegria, e elas estão cantando. E era natural que desse mais a Davi do que a Saul. Saul era o rei. Ele só entrava na batalha quando fosse uma batalha muito cruenta. Davi era um comandante do exército. Ele tinha que estar no meio dos soldados. E era natural aquilo. Mas não. Em vez de Saul dizer, graças a Deus que nós temos Davi do nosso lado. Graças a Deus que ele joga no nosso time. Graças a Deus que ele luta com os nossos soldados. Graças a Deus que ele faz parte da nossa equipe. Não! Isso causou nele o quê? Inveja. Eu quero que você segure esta palavra, que o Espírito de Deus me manda soltar agora para você. O teu esposo, a tua esposa, não é teu concorrente, é o teu sócio, está do teu lado, joga no mesmo time. O sucesso dele é o seu sucesso. O sucesso dela é o seu sucesso. Então pare com essa bobagem. Não abra brecha para que o inimigo venha e destrua aquilo que Deus está construindo com muita sabedoria. Aleluia. E daí? Camarada falou que a esposa do outro é bonita. Falou que a minha esposa era bonita, pastor. Falei, meu filho, dê glória a Deus. Ué? Você ficaria contente se ele falasse que é um tribufu? Isso significa que você teve sabedoria para escolher. Ah, mas não fala duas vezes que eu quebro a cara dele. Ah, meu irmão, mas você é muita criança. Ah, umas coisas que eu não consigo entender nessa vida, viu? O mundo está ficando pequeno para mim, eu vou embora para o céu. A inveja é um pecado que matou o próprio Jesus. Jesus foi para a cruz porque os fariseus, os saduceus e todos os demoneus invejavam ele. E aqui entre nós também invejamos. Eu vejo tanta gente descendo o porrete no homem lá do chapéu e fala tanta coisa. Ele tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu também queria, irmãos, em vez de ter hoje esses bancos aqui sem ninguém, isso aqui cheio. Você pensa que eu, como pastor, fico alegre de ver, porque tanta gente vai lá e pouca gente vem cá? Então, como eu não posso concorrer com ele, eu vou falar mal dele. O invejoso, quando ele não pode, ele detrata. Ele detrata. Para ele, a tua goiaba sempre tem bicho. Mas você vai olhar para a goiaba dele, nem goiaba tem, é só a casca.
Paulo disse em 1 Coríntios 13:4 que no amor não tem inveja, não tem ciúmes, não tem inveja. O amor tudo sofre, tudo padece, tudo suporta. O amor é o grande remédio para o ciúme. Quem ama de verdade não tem ciúme doentio. Não se esqueça, ciúme doente. Quem tem esse ciúme está doente. Pergunta para o seu irmão, está doente? Se você não estiver doente, dá um glória a Deus, por favor. Aleluia. Teve uns que disse agora deu, mas está bom. Segundo fruto, medo. Medo. Olha o versículo de número 10. Versículo 12, melhor. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Medo. Quem era o rei? Davi ou Saul? O ciumento só vive com medo. Ele está caçando bruxa em toda parte. Ele anda com a lanterna. Aonde estão? Procurando um atrás do outro. Aonde estão? Eu acho que a coisa mais triste do mundo é viver com medo. Medo. Medo que alguém vai tomar a minha esposa. Medo que alguém vai tomar o meu cargo. Medo que alguém vai tomar a minha casa. Medo disso, medo daquilo outro. A Bíblia diz, não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de temor, nem de covardia, mas um espírito de poder, de apoderamento, meu irmão. Há um poder de Deus investido na tua vida. Aleluia. Você não precisa ter medo. Não. É só confiar em Deus e pé na tábua. O rei lá, o dono do trono, o dono do governo, com medo de um comandante do exército. E aquele comandante era o comandante mais leal que ele tinha. Eu fico muitas vezes preocupado quando você encontra um obreiro e ele disse para você assim, pastor, faz 8 meses que eu não faço nenhuma oração lá na congregação. E eu pergunto, por quê, irmão? O dirigente lá não deixa. Eu conheci um obreiro, irmão, que de tanto ele sentar no púlpito sem se levantar, as marcas das costas dele ficou na cadeira. O dirigente da congregação não dava oportunidade para ele nem para dar glória a Deus, porque tinha medo do povo gostar e debandar para o lado dele. Graças a Deus que aqui em Araçatuba tem também esse tipo de gente, cheio de ciúme, ou então ciúme de instrumento. Aqui também tem. Chegou, tá na bateria, tá lá no piano. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Aleluia. Eu conheci um obreiro, irmãos, que na congregação não deixava ele fazer absolutamente nada. Mas nem orar nem pegar na alça de caixão de defunto. Nada, absolutamente nada. Havia um medo do pessoal lá com ele. Aí um dia ele chegou para o dirigente da congregação, o oficial, e disse,
irmão, eu vou sair da congregação. Ah, maravilha, irmão. Você quer sua carta para onde? Deram a carta para ele. E ele foi embora. 3 ruas para baixo tinha um salão desocupado. E aí? O dia que ele abriu lá, o primeiro culto de cá estava vazio. O pessoal foi tudo para lá. Adiantou? Não era melhor ter ele ali, meu irmão, trazendo o pessoal para cá? Saul! Para de ser medroso. Ninguém vai tomar aquilo que Deus te deu. Apenas tema a Deus e confia que Deus é sobre a tua vida. Aleluia! Quando ele passou a ter medo de Davi, aí ficou pior. Porque o sujeito endemoniado e com medo, piora a coisa. Ele já começou a planejar em como matar Davi. O ciumento põe em marcha um plano de assassinato. Como que eu posso fazer algo para eliminá-lo? As nossas delegacias de polícia estão cheias de B.O.s. Matou por amor, matou por ciúme, matou por isso, matou por aquilo outro. Matou. E o Saul, o rei, agora quer assassinar o seu melhor soldado, o homem a quem tinha mais lealdade a ele. Era tão leal a ele que por 2 ocasiões Deus colocou Saul na mão dele e ele poupou. E houve uma vez que ele cortou um pedaço do manto de Saul e isso lhe causou dor no coração. E ele disse: não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Saul não tinha que ter medo de Davi. Saul tinha que ter medo era dele mesmo. O ciumento tem que ter medo é dele, porque é ele com ciúmes é uma arma carregada a ponto de ser disparada. Cuidado, este ciúme ainda te mata ou mata alguém que está ao seu lado. Cuidado com ele. Diga glória a Deus, ou então diga ai ai ai, mas diga alguma coisa hoje. Aleluia. Terceiro fruto, a caixa é cheia, viu, irmão? Terceiro, mentira. O ciumento, irmão, mas mente. E mente de novo. Ele mente daqui para lá, de lá para cá, para a direita, para a esquerda e para cima. Ele mente para todo lado. Porque para encobrir o seu ciúme, ele precisa de uma mentira. Para colocar em marcha o seu plano, ele precisa de uma mentira. Ele vai de mentira em mentira. Graças a Deus que Jesus Cristo é o pai da mentira. Ficaram olhando assustado para mim? Se o camarada já estava endemoniado, meu irmão, e o pai da mentira era esse pessoal vermelhinho, bastou, foi pro abraço. Quem é filho do diabo, não se preocupe em reproduzir aquilo que é o produto do diabo, que é mentira. Mentir. Olha as mentiras deste homem. Primeiro, não cumpriu a promessa de dar a sua filha em matrimônio para Davi. Lembra qual era a promessa? Quem matar o Golias,
a família será isenta de imposto e casará com a filha do rei. Lembra? Davizinho, canelinha seca, magrelinho, feinho, congregava lá no Jussara, partiu para a briga, matou o gigante. E na hora de casar, agarraram a mulher, a Merabe, e deram para o Adriel, que era um dos soldados que quando via o gigantão, corria para dentro da cova. Enganou a Davi com mentira. Fica bem para um rei enganar um súdito? Se você quer perder a confiança das pessoas que estão ao seu lado, comece a mentir. Se você quer perder a confiança das pessoas que te amam, comece a mentir. O ciumento mente. Ele inventa. Quando ele olha para alguém e ele vê que tem ciúme, ele já começa a coçar aqui, ó, pensando, o que eu vou inventar dele? O que eu vou inventar dela? Isso acontece muito entre a mulherada. E também entre os homens. Inventa qualquer coisa para poder diminuir, para poder aniquilar. O ciúme aflora. Outra questão sobre a mentira. Ele depois prometeu a sua segunda filha, mas também com um projeto escondido, porque o ciumento ele não vai dar nada de graça, meu irmão. O ciumento, se você estiver perto de um ciumento e ele te oferecer picanha assada, peça para ele comer primeiro. E fica olhando. Porque se ele não morreu, então você pode comer. O ciumento sempre tem um ardil. Sempre ele está maquinando como destruir, como acabar. Ele passa a noite rodando no travesseiro, para lá, para cá, pensando, levanta, vai na geladeira, toma um copo d'água, volta, mastiga a beirada do copo, pensando como é que ele vai fazer. Ele vai fazer alguma coisa. E então ele disse, olha, você vai casar com a minha segunda filha, Mical, a menor. Mas para você casar com ela, você tem que me trazer 100 prepúcio de filisteus. Ora, Davi para lutar com 100. Era uma prova desigual, sim ou não? Claro. Acho que ele pensou, ele vai lá, depois nós vamos sepultar ele. E Davi trouxe 200 prepúcios. E ele foi conferir, um por um, para saber se era verdade. Porque o ciumento nunca se dá por satisfeito. E olha o pensamento dele: vou dar a essa Mical para ser sua esposa, para que lhe sirva de laço. Ele ia usar a esposa que ele estava dando, a filha que ele estava dando, para que ela fosse um laço para ele matar Davi. Cuidado com as bênçãos que os invejosos e ciumentos estão te dando. Se o sujeito é ciumento, esse cafezinho que ele está te dando na sua casa, pode ser que passou pelo terreiro de macumba. Esta comida que ele está te convidando, quem sabe está com o veneno lá metido. Mas eu quero te dar uma notícia muito alegre: e beberás coisas mortíferas. Aleluia. Paulo disse, pela oração tudo é santificado, meu amigo. Coma e coma bastante. Dê um gasto grande na casa daquele ciumento. Coma tudo que ele pôr na mesa, e um pouco mais, e peça sobremesa, e ainda volta para o cafezinho da tarde.
Crente não morre de mandinga. Olho gordo não pega em crente. Mal olhado? Mal olhado. Ai, o meu menino está com mal olhado. Que mal olhado, meu irmão? Aquele a quem Deus colocou os olhos sobre ele, não tem mal olhado que lhe pegue. Pode matar galinha na encruzilhada, acender vela vermelha, preta, azul, da cor que queira. Pode fazer o que quiser. Pode costurar o nome na boca do sapo. Pode inventar o que inventar. Você é vencedor porque Deus está com você. Nenhuma mandinga pegará na tua vida. Ah, vou matar esse crente. Deixa eu contar um negócio para vocês rapidinho. Será que eu conto? Oh, Jesus. É pela internet. Aleluia. Dá-me a tua graça. Eu era feio que dava dó. Eu era. Não confunda. E uma moça lá se engraçou comigo. E como a concorrência estava grande, ela foi num terreiro de macumba. Foi lá. E chegou lá e falando com o sujeito lá, não sei nem como é o nome do Satanás lá. E não, porque tal, não, você pode trazer uns negócios aqui, vamos fazer um despacho e ele vai ficar cheio de amores por você. E ela levou. E quando o sujeito perguntou, e o nome dele? Ela disse o meu nome. Ele disse, não, contra aquele lá não dá para fazer nada. Ele já tem dono. O santo da irmã Francisca era mais forte, então ele já tem dono. Então, meu irmão, contra você não vale essas coisas. Vamos é perder o dinheiro, perder o tempo. Você vai deitar dando glória a Deus, levantar dando glória a Deus. Aleluia! Acabou, meu irmão. Maledicência. Fora o outro fruto dele. Saul se tornou um homem mau. Porque o invejoso, o ciumento, o tempo vai passando. Você pode ver, a cara dele vai afundando. Os olhos vão lá para o fundo. Você encontra com ele, ele está assim, parecendo um zumbi. Você diz, o que foi? Ah, está difícil. Está difícil. Esse homem foi ficando mal. Mais mal. Irmão, se você abre uma pequena fresta para o inimigo, é muito difícil colocar ele para fora. Você se lembra da história dos diáconos que estavam lá na porta da Porangaba 119. Chegou o demônio e disse, deixa eu entrar. Ele disse, aqui não. Não, mas eu só vou pôr a ponta do nariz. Disse, não, só a pontinha do nariz pode. Aí abriram a porta, ele foi e veio de ré. Quando passou a ponta do nariz, o corpo todo já estava dentro. Não abra a brecha. Ele abriu uma pequena fissura, deu legalidade a um demônio, e ele se tornou um homem mau. Eles estavam numa guerra, e pior não é nada, mal, ainda usando as coisas de Deus para aplicar a sua maldade. Num campo de batalha, ele disse, olha, ninguém coma nada hoje. Quem comer alguma coisa será um anátema, um maldito. A morte por maldição era morrer pregado numa estaca. Essa era a morte de maldição. Ora, se você está num campo de batalha, lutando contra um inimigo, de barriga vazia,
Eu vejo aqui na construção, irmão. Tem uns que dizem, pastor, Marmitex não chegou, a minha solitária já está com as 2 mãos de joelho. Irmão, você já imaginou um campo de batalha de barriga vazia? Era hora de fazer qualquer voto, alguma coisa? Quanto mais bem alimentado o soldado estivesse, melhor ele estava para a batalha. Mas o homem era mau. Vai lutar, mas vai lutar de barriga vazia. Parece o pastor da igreja. Vai trabalhar, mas sem Marmitex. Amém. Mistério. Meu irmão, mas tinha um filho dele chamado Jonatas, que avançou contra a guarnição dos filisteus e fez um estraçalhado lá. E vieram caminhando e entraram num campo que tinha mel, que a Bíblia diz que o mel estava escorrendo. Imagina o sujeito com fome e mel escorrendo. E ele esticou a ponta da lança, tocou na boca, e o seu pai disse, seu pai falou que aquele que comesse ia morrer. Ele disse, meu pai tem turbado, meu pai está louco, veja que eu provei o mel, e até os meus olhos clarearam. Me parece quando chega por volta das 3 da tarde, quando baixa dali do carro, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O pessoal estão até desesperado ao pé da bitoneira, mas quando vê aquilo, até a bitoneira gira mais rápido. Ele disse, aclararam os meus olhos, veja como eu estou. E o pai disse, lança a sorte aqui, vamos ver quem foi esse maldito, que comeu o que não devia comer. Quem comeu vai morrer. E lançaram sorte, o pessoal, tudo seu livro, ficou os 2, Jonatas e Saul. Lança a sorte aqui entre eu e meu filho. A sorte caiu em Jonatas. Aí ele olhou e disse, você vai morrer. Você vai morrer. Você teria coragem de matar o seu filho porque comeu mel? Depois de uma batalha, depois de vencer tantos soldados, você vai matar o seu filho? Simplesmente porque você fez um voto louco? Livraram, não deixaram matar. Mal esse homem, muito mal. A vida de Saul estava cada vez mais comprometida com a maldade. Ele começou a descer, irmãos. Ele foi perdendo a dignidade. Ele ficava louco dentro da tenda. Louco, transtornado, uivando, gritando. E para sossegar tinha que trazer o Davi. E o Davi com aquela arpinha dele, dedilhava para sossegar a cabeça do rei. E por 2 ocasiões, em um banquete que o Davi não estava, e ele pergunta para o filho, cadê? O filho de Esaí não está aqui? Só olha ele, filho da perversa, eu estou usando a palavra perversa, mas ele usou o filho da tuta. Ele usou um palavrão contra a sua própria mulher. Por quê? Ele estava descendo. O ciumento sempre desce. Agora pergunta para o seu irmão, você é ciumento? Já diminuiu mais ainda. Até o fim silencia. Ingratidão. Ele tornou-se um homem ingrato. Ingrato a tal ponto de que ele tinha determinado em matar Davi. E Jonatas disse, pai, não faz isso, pai. Ô pai, não faz isso não. O senhor se lembra que ele enfrentou o gigante, e até o senhor se alegrou naquele dia. Tá bom, não vou matar não, traz ele. Não passou um dia de paz, porque o ciumento, ele nunca dá ponto sem nó. Não existe um sujeito mais nó cego do que o ciumento. Ele sempre, traz ele.
Ele queria Davi perto para executá-lo. E Davi teve que fugir e se escapar. Tudo começou por uma música, por uma dança. Aquele homem saiu procurando Davi como se caça uma raposa. Ele fazia expedições em toda a circunferência do país, procurando aonde estava Davi. Tem gente que tem ciúme até de quem já morreu. O sujeito morreu, Zé Finim, está lá do outro lado, e ele aqui está cheio de ciúme. E tem um pessoal também que ficou viúvo, eu não sei se eles estão aqui, e teve a felicidade de casar de novo, e ainda começa a lembrar mais afinada. O finado. Vai lá no cemitério. Estão lá. Morreu, meu irmão, até que a morte nos separe. Mas é um tal de ficar ressuscitando essa gente que já foi, e ressuscita, e ressuscita. É porque a finada fazia o ovo de uma forma que eu gostava tanto. É que o finado, ele tinha um jeito de passar a mão aqui atrás da minha nuca. Morreu, meu irmão. Para de estar ressuscitando esses finados. Você vai despertar ciúme na pessoa. Ai, está vestindo que nem um finado. Está andando que nem um finado. Para com isso. Se você entrar num relacionamento pensando no finado, então tem que voltar lá no cemitério e casar com o finado. Ele está lá, te esperando, dizendo: vem já, vem já. Ah, uma cansada. Seja agradecido por tudo que o finado fez, mas nunca ressuscite ele diante da pessoa. Tem pessoas que estão lá no outro país e o sujeito está aqui com medo. Ele fica seguindo os passos dele aqui, não radar. Aonde será que ele está? Aonde será que ele está? Aonde será que ele... Que é isso? Acaba com isso. Saul, vai governar o teu reino. Davi não é o teu problema. O teu problema é você mesmo. Tem tenência, Saul. Coloque a tua cabeça no lugar e os teus joelhos diante do Todo-Poderoso e clama a Ele, que aquele que tem o poder no reino espiritual manda embora também todo espírito de ciúmes. Aleluia. Ingratidão. Tudo é pouco que possa dizer sobre o ingrato. A ingratidão, irmãos, não existe uma coisa que mais dói do que a ingratidão. Davi simplesmente salvou o reinado de Saul. E Saul queria matar Davi como recompensa. Ingratidão. O mundo dos ingratos é assim. Por isso eu vou te dar um conselho. Tudo que você fizer, não espere receber gratidão. Não espere. Se vacine. Não espere. O que você pode esperar de mim e de todos é ingratidão. Jesus curou 10 leprosos. Todos 10 da Porangaba 119. Somente 11 voltou para dar glória a Deus. Somente um voltou.
Jesus faz aquela pergunta, olha a pergunta dele, não foram 10 os leprosos? E ainda o que voltou, irmãos, não era nem da Porangaba 119. Não era nem da Porangaba. Era da Presbiteriana. Só este samaritano voltou? Cadê os pentecostais? Ah, foram celebrar a cura. Irmão, Deus dá tanta coisa para a gente. Você está andando a pé e começa a pedir para Deus te dar um carro. Ele te dá um carro. Em vez de você vir para o culto, você vai para a praça. Você vai para outro lugar. Ai, Senhor, me dá pelo menos uma magrela. Eu de magrela indo para a igreja. Ai, maravilha. Aí Deus te dá, não uma magrela, meia gordinha, uma moto. Aí você, em vez de vir para a igreja, não posso ficar minha moto na igreja, deixar lá na frente, alguém vai passar e roubar. Tinha um irmão que ele vivia pedindo um carro zero para Deus. Ele tinha um fusquinha, pé de bode. Sabe aquele fusquinha que anda 2 metros e dá aquele tiro? Tum! Ele tinha um daquele. E Deus deu um carro zero para ele. Aí ele colocava o carro zero na frente, na garagem, e o fusquinha atrás. Ele parou de ir na igreja, porque ele tinha vergonha de ir de fusquinha, e não ia com carro novo para não sujar. Aí um dia o ladrão entrou lá, tirou o fusquinha, tirou o carro zero, voltou o fusquinha para dentro da garagem e deixou um bilhete: não levei porque não presta. O mesmo Deus que dá, seja agradecido. Seja agradecido. Saul se tornou um ingrato. E ainda Davi fez a ele um funeral digno. Porque o que estava no coração de Davi, não estava no coração de Saul mais. O que estava no coração de Davi era lealdade, era amor, dedicação, fidelidade. Que o ciúme não venha destruir aquilo que custou tanto para Deus realizar na nossa vida. Que o ciúme não venha destruir aquilo que você lutou tanto para adquirir. Aquilo que você derramou lágrimas e suor. Não deixe o ciúme plantar no seu coração como uma árvore maligna. Um pouco de ciúme faz muito bem para proteger tanto você como a pessoa ou as coisas amadas que você tem. Mas um ciúme mórbido, doentio, traz a todos estes um final de infelicidade, de endem. Fica em pé, por favor, irmão. Se você é ciumento, você está no lugar certo hoje. Jesus cura de ciúme. Irmão, ciúme doentio é um demônio. Nós vamos mandar ele embora hoje. Ah, mas crente não fica endemoniado. Não fica o quê? Tem crente que fica até com pombagira, irmão. Porque não é a questão de ser crente que vai te livrar do demônio. É a questão de ser habitado pelo Espírito Santo que te livra do demônio. E o maligno não te toca. Mas se você abriu brecha, deu legalidade a ele, ele entra. Ele entra e acaba com tudo. Mas nesta noite, é a noite dele cair. Se você conhece alguém nesta situação, eu quero que você ore por ele. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Ninguém sai, por favor. Feche os seus olhos. Amado Senhor Jesus, nós viemos diante da Tua presença. E
queremos te agradecer, porque contigo o Senhor tem começado a escrever uma nova história em nossa vida. Estamos na tua presença e louvamos a ti por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Agradecemos a ti pelas tuas mãos sobre as nossas vidas. Hoje, meu Senhor, ao meditar na tua palavra, eu não quero que repita na minha vida as experiências de Saul. Eu não quero que repita na minha vida, na minha família, as experiências promovidas por Saul. Eu não quero que repita na igreja em que eu pastoreio as experiências de Saul. Eu te peço nesta noite que toda a força do mal, que todo o espírito das trevas, este espírito mórbido de ciúmes, de inveja, de desejos alucinados de morte, Senhor, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, afasta para bem longe de nossas vidas espírito de ciúmes, que leva as pessoas a ficarem violentas, a espancarem, a causar tristeza, dor, marcas na alma. Se você estiver na casa de qualquer um que seja de nossos irmãos, eu me levanto agora contra ti, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, e te ordeno: sai! Sai agora! Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você está agindo na mente desta mulher, agindo no coração deste homem, o Espírito do Senhor envia o seu fogo agora, para queimar toda e qualquer sequela dos reinos das trevas nesta vida. Quebra esta cadeia agora. Destrói essas algemas, Senhor. Liberta esta vida. Liberta esta vida. Aos nossos amigos da internet, entra nesta casa, entra nesta família, expulsa, Senhor, agora espírito de ciúmes. Eu te ordeno, escute agora, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Diga comigo: Senhor, eu te agradeço, porque na minha casa, na minha vida, na minha família, reina o espírito de paz, de fidelidade, de amor, de lealdade. Espírito Santo, diga: vem, faz morada permanente na minha vida, para que eu possa ser um crente grato por tudo que tenho recebido. Dê um glória a Deus agora. Aleluia. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que tem que ser. O maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.